Olá, coletivo de Áries, tudo bom? Eu sou Alex Carvalho, vou realizar para vocês uma leitura temporal, tá? Essa leitura é atemporal e geral, então ela pode ressoar com vocês ou não. Se ressoar, adaptem a sua realidade. Ela está sendo feita para um grande número de pessoas, então a história não vai ser idêntica ao teu momento, mas vai ter elementos que tu pode adaptar à tua realidade e assim ter um entendimento para lidar com as situações da tua vida, ok? Se não ressoar, solta para o universo, não era para ti. Aí tu verifica as demais casas do teu mapa, tá? Se tu não conhece o teu mapa, recomendo que o faça. Pela internet tu consegue fazê-lo de forma gratuita. Pode baixar o aplicativo também pela Play Store e fazer por lá. Anota as casas num papelzinho, né? Quem é velhinho assim que nem eu, tem que anotar. Eu anoto. Ok? Então vamos lá, vamos perguntar para o universo, para a divina espiritualidade, quais são as energias para Áries? O que os arianos precisam saber? O que a espiritualidade tem a dizer? Sempre é bom mantermos os ouvidos abertos, né? Para os conselhos, para as admoestações, correto? Então vamos começar com os arcanos maiores. Vamos ver o que a espiritualidade vai nos falar. Coletivo de Áries. Espiritualidade, coletivo de Áries. O que os arianos precisam saber? Começamos com qual arcano maior, por favor? A força. Arcano maior, a força. Ok? Fundo do deck. O ego. Arcano maior, 15. O diabo. Tá bom? Não é pouca coisa, né, Ares? Vamos ver aqui. O que a gente pode falar? Tá bom. O que a gente pode falar, né? Áries, muitas vezes, quando nós nos voltamos demasiadamente para nós mesmos, nós acabamos desenvolvendo o pior de nós. O pior de nós em que sentido? No sentido do egoísmo, no sentido de não pensar nos outros, não pensar no próximo, sempre estar focados no que eu quero, no que eu desejo, sem perceber que o maior prêmio está em dar do que receber. Cada vez que pedem algo para vocês, é muito difícil me colocar na posição do outro. Estender a mão para o outro. Há uma certa dificuldade nisso. Pega se for para ti, se a história estiver batendo contigo. Se a história estiver batendo com o teu procedimento de vida, teu procedimento diário. Se não tiver, não te ofende. Aquela história, se a carapuça serviu, aí é para ti. Tá? O interessante da espiritualidade é que eles nos batem na face não para nos machucar, mas para nos acordar. Nos acordar no sentido do negativo em nós. Quando eu abro as cartas e vem esse tipo de leitura, eu fico muito feliz. As pessoas para as quais eu leio, nem tanto.
Por quê? Porque a espiritualidade corrigindo o teu caminho, corrigindo o teu comportamento, corrigindo o mundo em que todos nós vivemos, entende? Quando uma pessoa muda a sua forma de ser, muda o seu comportamento, ele muda o mundo. Muitas pessoas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a si mesmas. Então, não tem como mudar o mundo, porque tu nunca vai conseguir mudar o outro. Tu só consegue mudar a ti mesmo. Conseguiu pegar o fio da meada? A espiritualidade, ela vem nos pedindo desde sempre, mas é que nós estamos nessa encarnação aqui, então para nós é novidade. Mas isso desde que o mundo é mundo, a espiritualidade pede que a gente evolua, que haja uma transformação no indivíduo, no ser humano, ao ponto de criarmos neste mundo o paraíso. Aí tu me diz, mas Alex, isso aqui está mais para inferno do que para paraíso. E aí eu te pergunto, por que parece um inferno? Por que o mundo parece um inferno? Porque o homem transforma o mundo num inferno. Por quê? Porque ele carrega dentro de si o inferno. O homem, se quisesse, e carregasse dentro de si o paraíso, transformaria o mundo em um paraíso. Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha. A escolha é polaridade positiva ou negativa. O bem ou o mal. E o que distingue o bem do mal? O meu comportamento. Então, com essas duas cartas, a espiritualidade pede para vocês, arianos, escolher a melhor parte das duas opções. Escolher o bem. Escolher a luz. Todos os dias, quando tu acorda e quando tu vai dormir, tu está experimentando essas polaridades. Luz durante o dia, sombras e escuridão durante a noite. O exemplo está ali. Uma forma mais reativa do teu comportamento e uma forma mais introvertida. Entende? Tudo é polaridades, tudo é dualidade. Então, ou tu externa, ou tu interna, lisa. Ok? Então comece a observar o seu próprio comportamento dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus amigos. Reflita sobre o teu comportamento. Alex, tu tá falando um monte de abobrinha. Eu quero saber se aquele crush que eu desejo vai ficar comigo. É isso que eu quero saber. Eu quero saber se aquela causa na justiça vai me trazer dinheiro. Eu quero saber se eu vou comprar o carro que eu estou desejando. Eu quero saber se eu vou ganhar na Mega Sena. Final de semana tá aí. Aí eu te pergunto, o que interessa isso? O que interessa isso se tu estiver cultivando o inferno dentro de ti? O que adianta isso se tu estiver cultivando o inferno dentro da tua casa? E quando eu falo inferno, eu não estou falando de fazer invocações, pentagramas e tal. Eu estou falando nas atitudes, no modo de falar, no que tu sente, o quanto as outras pessoas que te circundam influenciam na tua energia, no teu comportamento, nas tuas palavras. Vocês param para observar isso? Todos os dias?
Não só os de casa, mas os da rua. Muitas vezes tu tolera o que acontece na rua, mas tu não tolera o que acontece em casa. Por quê? Tu tem mais liberdade em casa, né? Então tu pode demonstrar quem realmente tu é. Mas quem realmente tu é apenas um lado da moeda. Entende? Nós somos uma moeda. Nós temos duas caras. Ou melhor, cara e coroa. Luz e sombra. Dia e noite. Positivo e negativo. Entendeu? Então essa jogada de hoje, ela pede que tu te torne uma pessoa rica. Quer ser rico? Todo mundo associa riqueza com dinheiro. Ou saúde. Geralmente quando tu tá mal de saúde, aí tu lembra que tu era rico e não sabia. Mas aqui é um outro tipo de riqueza, é riqueza verdadeira, é riqueza do quê? Do paraíso. Se tu lesse Gênesis e lesse o trecho em que Adão e Eva moravam no paraíso, e hoje, tu pagando aluguel, água, luz, tendo que comprar o teu alimento no supermercado, a hora da morte, pagar combustível, imposto, é um inferno, né? E aí chegassem e te falassem, quer ir morar lá num condomínio fechado? Deus fez um condomínio fechado, ele não fez pouca coisa. Top, só a elite morava lá, 2 pessoas. Eram as únicas. Foi feito para eles. Era um Minha Casa Minha Vida de primeira linha. Aí o que aconteceu? Eles ouviram uma cobra, uma serpente e perderam a moradia. Não cumpriram os dados do cadastro, perderam Minha Casa Minha Vida. Tiveram que devolver. E foram morar no deserto. Correto? Todos nós, semelhantes a eles, herdeiros desse fardo, não estou falando que aconteceu desse jeito, tá? Isso foi uma forma escrita, como um conto, como uma lenda, mas que, se foi escrita, se está lá, tem um motivo para estar, então podemos tomar como referência, mesmo talvez algo que nunca existiu, daquele jeito. Mas é uma história que fecha com a nossa realidade. Tanto que dizem textos sagrados, se está lá, né? Embora os homens manipulem, façam como queiram, né, com os livros, e nos digam que é verdade. Mas a nossa consciência, a nossa sabedoria, ela deve decidir se aquilo faz sentido ou não. Tem coisas que fazem, tem coisas que não fazem. O que faz eu acolho, o que não faz eu solto. Isso serve para qualquer situação e qualquer coisa, mesmo que digam que seja sagrado. Deus te deu uma capacidade intelectual, racional, então tu tem que dizer o que é o que, não alguém tem que dizer o que é o que. Entende? É como eu falando com vocês. Eu não dou ordens. Eu converso com vocês sobre algo que uma força maior coloca na mesa. Eu apenas interpreto e digo. Se eu falar uma mentira, se eu falar algo que não é daqui, eu sou responsável por isso. E eu vou ter uma paga com relação a isso. Olha o tamanho da responsabilidade. Quando tu fala para milhares de pessoas, correto? Não é 1, 2, 10, 100. Se fosse 10 pessoas, já era uma responsabilidade. Mas aí tu fala para milhares de pessoas. Então, imagina que karma acumulado. O que é dito aqui nos vídeos não é diferente do que tu diz na tua casa. Não é diferente do que tu diz no teu trabalho ou na rua. Polaridade. Bem e mal, certo e errado.
tudo que tu faz, tudo que tu fala está sendo computado, entende? Então, se tu não consegue trabalhar com teu egoísmo, se tu não consegue trabalhar com a tua singularidade, com o teu narciso, e não venham dizer fulano é narcisista, Beltrano é narcisista. Quando tu fala que Beltrano é narcisista, tu fala de ti. Todos nós temos tudo, entende? A questão é saber delimitar o negativo e expandir o positivo. Então, Aris, inverta a energia. Se tu tem uma tendência a pensar mais em ti do que nos outros, começa a trabalhar de forma inversa. Antes de tu servir, por exemplo, o teu prato de alimento, serve da tua esposa, serve do teu esposo, serve do teu filho, fica por último. Experimenta isso. Faz essa experiência e vê como dói no início. Porque se tu te serve primeiro, tu vai pegar o melhor e mais saboroso e mais suculento pedaço de carne. As folhas da alface, as mais belas. Se preparou um feijão, as carnes do feijão, os bacons, o toucinho, tu vai pegar. Correto? Esse é um exemplo, é só um exemplo. E os outros vão ficar com o que sobrar. Então tu vai servir essas pessoas. Se permitirem, claro. E se não permitirem, deixa que cada um se sirva, mas permanece sentado e seja o último a se servir. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Lembra? Eu não posso pensar só em mim. Não posso ser eu o primeiro da fila. Mas eu cheguei primeiro. Mas e se passar uma pessoa idosa? Chegar uma pessoa idosa? Ou uma senhora grávida? E daí? E eu com isso? Aposto que quando era novo nunca saiu da fila para ninguém. E agora eu vou sair para ele? Eu não. Ela está grávida? O problema é dela. Ela ficou grávida porque quis. Por que eu tenho que dar meu lugar para ela? Esse é o pensamento do mundo. Eu primeiro. Esses dias eu vi um vídeo em que a senhora era dona de um apartamento e ela tinha uma vaga. Nessa vaga, ela não tinha carro. Ela tinha vaga, mas não tinha carro. Então a vaga ficava vaga. E o que acontece? O filho de uma das moradoras, das vizinhas dela, sabia que aquela senhora não tinha carro. Provavelmente a mãe ou o pai disse, a vaga número X, ninguém bota carro, porque a mulher não tem carro. Pode botar lá. Todos os dias, quando ele vinha visitar, ou melhor, todos os dias não, quando ele vinha visitar a família, 2, 3 vezes na semana, ele botava o carro dele naquela vaga. E ele era tão porco que ele não colocava nem da forma correta. Ele colocava metade do carro na vaga e a outra metade deixava para fora. Ou colocava o carro atravessado na vaga. Aquilo ali gerou um incômodo para a proprietária da vaga, até mesmo com a síndica do prédio. Por quê? Porque o carro, como ele não ficava completamente na vaga, ele interrompia o trânsito das outras pessoas, dos outros carros. E a síndica queria multar a dona do apartamento. E ela
queria saber de quem era aquele carro e não sabia. Ela era uma boa pessoa, a dona da vaga. Porque se fosse outra pessoa, poderia furar os pneus do carro, riscar o carro, botar fogo no carro. Estraga a câmera, bota fogo no carro, correto? Seria maravilhoso, explodia tudo. Mas não, ela como uma boa pessoa, cansada de tentar descobrir quem era, nem a síndica sabia, ela chamou a polícia. A polícia compareceu, descobriram de qual apartamento era, foram lá. Chegaram lá, o dono do carro, o filho da vizinha, ele era advogado. E ele desceu, lhe chamaram pelo interfone e ele desceu até a vaga do carro. Isso tá, a senhora proprietária da vaga e o policial ao lado. E ele desceu com o papai dele. Um homem por volta de 40 anos desceu com o papai por volta dos 70 anos. E eles começaram a discutir com a senhora, a dona do carro, na frente do policial. Antes disso, ele cumprimentou o policial como um amigo de longa data, porque trabalham para a justiça, já se conhecia. Mas o policial ainda estava cumprindo a sua função. Eu queria que vocês vissem a arrogância e a prepotência daquele advogado, com tom de ameaças àquela senhora, na presença de um policial. Agora imagina sem o policial. E o interessante, a arrogância e prepotência do pai do advogado também, com relação a uma mulher, a uma senhora viúva, uma senhora que não tinha nem um homem, nem um esposo, nem um filho para defendê-la, apenas ela que teve que chamar um policial. Aquela senhora, ela foi humilhada e ameaçada na frente de um policial que simplesmente queria apaziguar e resolver o problema para voltar para a vida dele. A senhora ia ter que ver aquelas caras todos os dias. E provavelmente a cena talvez se repetisse com o carro. O advogado é uma pessoa que tem uma profissão que deveria conhecer as leis e cumprir as leis. Mas a arrogância, a prepotência, o narcisismo, o egoísmo, a falta de bom senso não permitiu que aquele homem e aquele pai fizesse uma política de boa vizinhança, pedisse desculpas pelo incômodo. Em momento algum pediram desculpas. Se colocaram numa posição de soberba e arrogância, prepotência e humilharam a senhora. Tu nem usa aquilo. Tu não tem carro? Sabe? Neste tom para pior. Então, arianos, para os que servem o chapéu, para vocês que têm arrogância e prepotência, que acham que tem alguma coisa ou são donos de alguma coisa, que tem o peito estufado, comecem a rever o seu comportamento. É feio. É feio. Se papai e mamãe deram mau exemplo, não significa que tu tem que ser como papai e mamãe. Se tu tem 40, 50 anos e te comporta dessa forma, há tempo de mudar. Cara, tu tá falando bobagem. Tu é um idiota, pode dizer pra mim, porque é o que as pessoas com o ego inflado fazem. Tu é um idiota? Quem é tu pra falar isso pra mim? Vou dar um dislike pra ti. Eu tô sendo teu amigo. Eu tô te avisando o que as cartas estão falando, que é bom tu rever os teus conceitos. Que nunca é tarde para mudar e ser uma boa pessoa, uma pessoa agradável e desejável para com a vizinhança, para com a família, para com todo ser humano, igual a ti. Tu não é melhor do que ninguém. Que as palavras toquem o teu coração e tu faça uma mudança de vida. Porque os últimos serão os primeiros. Não é os primeiros que serão os primeiros.
Enquanto tu estiver vivo aqui nesse plano, pode ser que tu ache que tu é algo. Mas quando tu cair, e todos nós caímos, a morte leva a todos, sem exceção, ricos e pobres, brancos e negros, não importa. A morte iguala a todos nós, consome a nossa carne e deixa apenas o que é comum em todos, a caveira. E essa própria caveira, será ela que vai ter julgado do outro lado. Pegou a dica? Vai ter julgar do outro lado. Então o que está te sendo dado é a oportunidade de mudar a tua arrogância. Ariana. Faça um ato de contrição. Sabe o que é um ato de contrição? Olha, eu nem joguei as outras cartas, eu estou só nos arcanos maiores. Uma carta e o fundo. Só isso. Sabe o que é um ato de contrição? Quando eu participava da Igreja Católica, eu fazia ato de contrição. Hoje eu não participo mais tanto. Eu vou à missa às vezes. Mas o ato de contrição é algo muito bonito. O ato de contrição é um ato de arrependimento sincero pelo nosso comportamento. Então, nesse instante, eu me volto para dentro de mim mesmo, coloco as mãos no meu peito e eu reconheço a minha pequenez diante de Deus. Eu reconheço a minha pequenez diante da espiritualidade do incognoscível. Eu não sei o que eu faço diante de tanta pequenez mental e espiritual. Eu me envergonho do meu comportamento e eu peço a Deus o perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, muitas vezes influenciado pela forma que eu fui criado, muitas vezes influenciado pelas amizades que eu escolhi, pelo grupo social ao qual eu participava. Mas hoje, me olhando diante do espelho, eu vejo o quanto eu sou medíocre, o quanto eu sou um lixo. Porque muitas vezes eu cresci em cima das pessoas humildes. Eu dizia, com quem tu pensa que tu está falando? Ou quem tu pensa que tu é? Ou até algumas vezes chamando as pessoas de verme, de insignificante. Olha quanta arrogância e quanta prepotência. Rindo da desgraça alheia, com prazer porque eu estou na torre do castelo. Hoje tu pode estar na torre do castelo, amanhã tu pode estar limpando a fossa. Sabia? Toda soberba desta vida, na próxima, será o polo inverso. Se tu teve a possibilidade de ser alguma pessoa grandiosa, com posses e bens, e não soube utilizá-las para o bem de todos, na próxima, tu virá no lugar do humilhado, para experienciar as duas polaridades. Se tu soube trabalhar da forma correta os teus dons, as tuas posses, tu permanecerá assim porque tu poderá fazer bem a muitos. A roda não para de girar, mas aqueles que trabalham para a luz permanecem no topo. Aí tu me diz, mas Alex, eu trabalho para a luz e eu sempre estive na luz e eu caí. Tu caiu porque muitas vezes tu te desconectou. E faz parte, nós somos humanos, nós nos desconectamos muito. É como se a gente fosse uma conexão de internet que toda hora cai. Tu tenta navegar,
baixar um arquivo corrompido. Caiu a internet. Agora tem a fibra, né? A fibra é mais estável. Mas mesmo assim dá umas quedinhas. Essa é a nossa conexão com o Criador. Quanto mais estável, maior a graça. Com instabilidade, algumas desgraças. Sem conexão, com arrogância e prepotência, totalmente na desgraça. Então, tu quer experimentar o lado negativo? Na próxima? Ou talvez nessa mesma? Porque às vezes a queda é amanhã. Às vezes a queda é na vida, durante a vida, ou no final dela. E às vezes vem na próxima todinha para te curtir. Vou pegar o tarô dos vampiros. Veio para pegar esse tarô para vocês. Que oportunidades vocês estão tendo, né? A oportunidade de trilhar um caminho da luz, da esperança, do auxílio ao próximo, do amor incondicional, de fazer o bem, de ser Deus, de ser como Cristo, ou ser como Maria, ou eu quero ser o diabo, ou coisa pior. Tu escolhe. Tudo é escolha. Todo dia. Não precisei nem cortar, já caiu. As de paus. As de paus. Lembra que eu falei? Ato de contrição, 2 mãos no peito. Falar do fundo do meu coração e da minha alma com Deus e pedir perdão por tudo o que eu sou e tenho feito e me tornar uma pessoa nova, com uma nova visão de vida, fazendo tudo o inverso do que eu fazia, dessa vez da forma correta? Olha a contrição. A mão não está no peito, mas a mão está no âmago. Olha como o peito queima. Olha como o peito arde. Olha a entrega. Chora. Chora, Ariane. Chora porque é teu corpo sendo limpo de dentro para fora. Eu sinto aqui as lágrimas. Tá chorando, né? Para ti que tá chorando, é porque tu tá vendo a escuridão que tá saindo de dentro de ti. Não é quem tu é. Tu é luz. Tu é filho de Deus e tu é luz. Mas o mundo te transformou nesse ser sombrio, nesse vampiro energético. E não só um vampiro, como também uma vítima de outros vampiros espirituais que te cercam e que ficam se alimentando de ti e colocando coisas na tua cabeça de como tu tem que ser. Que tu tem que te proteger no mundo, que todo mundo não vale nada, que todo mundo é um lixo, que esse mundo não tem jeito. Olha quanto pensamento merda. O mundo é lindo. O mundo é um paraíso. Um paraíso deturpado pelo ser humano, que é livre para fazer as suas escolhas. Mas tu pode criar o teu mundo. Se as outras pessoas têm a condição de criar um mundo podre, tu tem a condição de criar um mundo que é um paraíso. É o teu comportamento e a tua visão que vai construir o teu mundo. Não vive no mundo dos outros. Quem disse que tu tem que viver no mundo dos outros? Tu vive no teu mundo. Não espera os outros melhorarem para que tu melhore. É tu que melhora.
Consequentemente, os outros melhoram vendo quem tu é. Ou pior, ato de contrição, ok? Então tirem um tempo para se conectar com a espiritualidade maior. Coloca o joelho no chão e grita. Grita internamente. Grita mentalmente. E pede uma nova oportunidade. Porque todo aquele que fala do fundo da alma e do coração com Deus e pede perdão é perdoado. Não importa o que tenha feito. A oportunidade é dada desde que tu não volte a cometê-la. Entende? De verdade. Sai daqui de dentro. E as tuas lágrimas, o teu choro, é a limpeza da alma. Áries. Áries. Autossacerdotisa. Olha a dualidade. Olha esses dois corações. Um de gelo e um de fogo. Um que se importa e outro que não se importa. Um coração que o mundo te dá. Um coração que Deus te dá. Um coração que arde de amor ao próximo, que arde de amor ao Criador, que arde sem cessar como o Sagrado Coração dele. Entende? Não um coração de gelo, não um coração frio, calculista, maledicente, blasfemador, que humilha, que pisa, que não ajuda ninguém a não ser a si próprio e aos seus até por ali, e mesmo ajudando os seus próximos, ainda esfrega na cara. Eu te dei isso, eu que fiz. Só ajuda para poder jogar, que fez. Para que seja adorado, para que seja venerado. Tu entende? De nada adianta tu ajudar desse jeito. Isso eu falo para ti e eu falo para mim mesmo. Não sou santo, ninguém é santo. Estamos trilhando um caminho, buscando ser dignos. A gente não busca nem ser santo, a gente busca ser digno. Lembra o que a gente fala na missa? Não sou digno que entreis em minha morada, em tua morada. Não sou digno que entreis em minha morada. Dizei uma palavra e eu serei salvo. Alex virou pastor, virou padre, virou pregador. Tu é tarólogo, eu quero que tu jogue cartas. Tem gente falando isso agora. Eu estou escutando pessoas falando. Eu venho para escutar tarô e o cara tá pregando para mim. Entendeu? Eu tô falando o que tá saindo. E o que tá saindo é para que tu te salve. Porque do jeito que as coisas estão indo, tu vai sofrer. Tu vai chorar e não tem para onde correr. E eles estão te dando uma oportunidade. Eu estou só sendo um instrumento. Depois, quando tu estiver naquele lugar, com frio, no escuro, atolado até o pescoço,
e tu lembrar do que eu falei, porque tu vai lembrar. Quando a gente passa daqui para lá, a gente lembra de tudo. Aqui a gente esquece o que aconteceu ontem, né? Mas quando a gente passa daqui para lá, a gente tem acesso a todas as informações. Não só dessa vida, como das outras. E aí tu vai lembrar que o cara te falou aquilo e tu disse, virou padre, virou pastor, vai tomar banho, Alex. Mas aí é tarde, né? Aí não adianta, não escutou. A palavra foi semeada, o terreno não estava pronto. Mais uma carta para encerrar, 40 minutos, muita conversa. Não foram muitas cartas, mas a mensagem foi dada. A mensagem sempre vai ser dada. Se vai ser acolhida, não importa. Eles falam conosco. As oportunidades são dadas. Pega quem quer, quem está pronto, quem está apto. Quem não está, segue com a sua vidinha de sempre. Mas todo mundo planta e todo mundo colhe, isso eu te garanto. Quando eles me deram o tarô e me chamaram para fazer esse tipo de trabalho, eles me disseram, tu vai poder ajudar muita gente. Não era o que tu queria. Tu queria mudar o mundo, tu queria um mundo melhor. Tá aí a oportunidade. Vai lá e ajuda. Tu vai ser meu funcionário. Aí tu vai lá e diz. Eu me emociono, por quê? Porque eu sei que tem pessoas que não vão me escutar. Não importa o que eu diga aqui, não importa o que as cartas digam, e talvez Jesus descendo das nuvens e falando para ti, tu não vai ouvir. Porque tem pessoas que vieram para a luz e tem pessoas que vieram para a escuridão. Elas são luz, mas elas optam por isso. Elas querem isso. E essas lágrimas não são nem minhas. Entendeu? É de um pai que chora. Porque quando eu jogo as cartas, é a energia dele. Não é a minha energia. Eu me conecto com ele. É nisso que eu acredito. Às vezes as pessoas dizem, Alex, a tua leitura é diferente. É porque eu não jogo as cartas para conversa afiada. Eu jogo as cartas para uma real mudança. Porque o tempo está correndo. Estamos numa transição planetária. O tempo nunca foi tão curto como é agora. É questão de anos. Uma década, talvez. Um pouquinho mais que isso. E as coisas vão mudar. Já estão mudando. Então o tempo urge. Somos os trabalhadores da última hora. Já estivemos na sarjeta também. Assim como Paulo, fomos perseguidores dos cristãos, fomos blasfemos, fomos mentirosos, mas tivemos a oportunidade e atendemos o chamado. Ele se mostrou para nós e nos deixou cego. E disse, quer enxergar de novo? Quer enxergar? Então trabalha. E a gente tem trabalhado. E o que a leitura pede é que tu enxergue. Quer enxergar? Uma oportunidade, talvez a última. É com vocês. Última carta do tarô para vocês, nessa leitura de hoje. Divina Espiritualidade, última mensagem para
esse coletivo de Áries, que tem um problema muito sério com o ego, que precisa de uma mudança. Sabemos que nem todos vão ouvir, mas é um presente que o Senhor quer dar, uma oportunidade. Então, mensagem final. Mensagem final. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas. Pense. Reflita. Senta na tua cadeira de couro e balance para os lados. Na tua poltrona do papai, deite-se. Estica as pernas. Olhe para a tua TV de 80, 90 polegadas. Abre a tua cerveja importada. E reflita. O que eu poderia fazer pelo próximo? Como eu poderia mudar? Qual será o primeiro passo? Lembre-se que o maior dos maiores, o maior homem que já existiu, e eu não estou falando de estatura, estou falando de alma, o maior homem, o rei dos reis, perto dos seus últimos momentos, ele pegou uma bacia com água, toalhas, se ajoelhou aos pés dos discípulos e lavou os pés daqueles. Infinitamente superior. Deus na terra. Lavando os pés de meros mortais, entre aspas, mortais, pescadores, cobradores de impostos, entre outras coisas, os humildes dos humildes. Como eu posso mudar? O que eu posso fazer? Eu ouvi um chamado de mudança. Vou continuar na minha vida como está? O que ele está falando é bobagem. Quero mais é uma mulher bonita, um homem bonito, viagens às praias, viagens para o exterior, roupa de marca, espumantes, uísque, charuto, ostentação, meu iate, minha lancha, meu jet ski, as pessoas levantando para me cumprimentar quando eu passo, me chamando de doutor, doutora, mas eu sendo este ser pequeno. Precisa crescer, Ares. O chamado está dado. Tá bom? Sei que será um vídeo com poucas visualizações, poucas curtidas, mas o que importa é a mensagem. Que a mensagem ela chegue onde tem que chegar, doa a quem doer, e se for da graça de Deus, e que toque o coração, que toque a alma e faça a mudança em quem tem que ser feito. Porque existem os eleitos. Já está definido. E se tu não fizer a opção, simplesmente tu não joga nesse time. Tu joga no outro time. Entende? O que a gente pode fazer? Só lamentar. Ninguém quer ver um irmão, ninguém quer ver uma irmã nessa situação. Pobres de espírito. Até a próxima. Tchau, tchau.